2018/primeiro semestre é o 14º semestre da minha vida de graduação na Faculdade de Letras, Fale, mas eu, pegadinha do malandro, eu achei que eu estava pronto, próximo, a ponto de formar, mas spoiler também é a volta dos que não foram, e sempre no final de cada curso, finalmente a gente descobre de uma matéria lá de trás que você tem que cumprir o raio do determinado crédito para formar, e isso nos põe louco, mas é só no final de graduação que isso acontece. No começo, vocês não precisam se preocupar com isso. 14º semestre. Estamos em 2018. Uê! Povo Estelion, um povo que eu realmente queria fazer desde os começos, porque eu sempre tive fascinação, amor com línguas. Este amor eu nem entendo, é quase incondicional para mim. Eu gosto como falar a palavra em vários idiomas. Não, eu já falei aqui. Quem fala de Magabondiacá fala. Mas eu aprendi a ter mais estratégia com a linguística e isso a faculdade foi muito boa para mim. Que ótimo que eu soube unir o útil ao agradável. Mas esse povo Estelion se lê assim mesmo, porque se AE em fonética é alguma coisa como Estelion. E como vocês falam aerodáctil, por exemplo? Aerodáctil, aerodáctil. É um Pokémon difícil de falar, né? Porque não temos muito esse som em português. Mas cidade do grego e como grego, tínhamos que visualizar ao menos um nome mais estilizado, mais fora de português. Apesar de ser uma língua clássica, aprendemos a ter respeito a qualidade muitas vezes não denota a quantidade e a quantidade muitas vezes não denota a qualidade também. Eu pensei nisso porque a língua é um meio de sabedoria e organização de sociedade. É um meio de estratégia também de luta. Vários Pokémon tipo luta que apareceram em cidades espanholas, em cidades italianas. As línguas podem nos ajudar muito, mas elas podem brigar muito entre si. E os Pokémon são criaturinhas fantásticas que obedecem o treinador. Assim como Flor de Lissamar, por exemplo, e agora senta que lá vem história, é só quem gosta muito de Pokémon, quem acompanhou literalmente todos os episódios, igual eu, sabe e fala isso com propriedade. Mas o Flor de Lissamar não tinha uma vida totalmente louvável. Ele usou o Alan de agiota, tipo de laranja, pode falar assim, de cobaia para seguir os planos dele, porque o Alan coletava o material da mega evolução e deu no que deu no final. E falando nisso de Alan, a comunidade, nossa, teve um choro e ranger de dentes porque o Alan ganhou do Ash. O Alan tinha muito mais. Desculpa, Ash, eu adoro você. Você é meu herói de infância e tal. Mas o Alan chegou um cara lá com mais propósito para
vencer, para ganhar o torneio, para ajudar a Manu, a irmã mais nova dele, não sei se era irmã, se é irmã, ou que coitada, que coitada, ela só encostou no Chespin, estava imbuído com a energia da Mega Evolução e ficou dormindo. Mas o Alan, fora isso, fora ajudar a Manu, o Alan tinha muito mais gabarito, entre várias aspas, olha a quantidade diferente da qualidade. Não basta só você ter um sonho, né, Ash? Você tem que ter um sonho e fazer por onde também. Eu aprendi com você também, aprendi nessas letras, aprendi nas línguas que eu fiz ao redor da faculdade, mas enfim. O Alan derrotou quase todas as mega evoluções. E a Liga era um campeonato que fundamentasse isso. Mas quem salvou o dia novamente é Ash Ketchum. Isso ninguém fala, né? E bora para a geração Alola, que agora é a geração Engalar. Mas, voltando à vaca fria, hierarquia nossa que se reflete nos Pokémon. Não é que os Pokémon têm hierarquia, não, eles têm paternidade, maternidade, quem é o pai do Pokémon, o antecessor tal. Mas essa noção de Pokémon de corte, por exemplo, Pokémon Zé Ninguém, Pokémon de um escravo antigo, por exemplo, que era diferente de um Pokémon que devia ser de uma coloração vermelha ou até brilhante, de um rei, de um membro da corte, de um papa, e por aí vai. A hierarquia nossa e os nossos jogos de poderes, de interesses, que se refletem nos Pokémon. E daí eu estava falando, não acabei de falar também, parti para o Alan, mas eu estava falando de Flor de Lissamar, que as intenções dele não eram louváveis, não eram boas, não eram dignas, mas, por exemplo, o Gaiados de Flor de Lissamar conseguiu se... Aí eu penso em Dinamaxar. Mas ele conseguiu mega evoluir porque ele acreditava no treinador. Não era porque o Gaia do Chifre de Lissamar era mau e compartilha das relações, das atrocidades do seu mestre, mas ele respondia o mestre, respondia o treinador Pokémon. Assim como língua é uma estratégia de dominação, de guerra, de tal, mas aqui nessa cidade Estelion, aprendemos uma Pokédex geral dos Pokémon. Sim, porque a partir do grego, como é uma língua antiga, ninguém sabe ao certo como se fala, por exemplo, essa palavra Estelion. Mas usamos a partir de um mestre, de um pensador, de um pesquisador linguístico. Tipo outro pesquisador, se seguíssemos nós na cidade Astalion, outra corrente linguística de outro pensador, seria assim, falaríamos cidade Astalion, por exemplo. Estelion, como é uma língua antiga, muito falecida, que quase ninguém fala, tem essa diferença de pronúncia. Aprendemos uma Pokédex geral dos Pokémon, como deveriam falar, por exemplo.
E esse líder, um líder novo, que nunca existiu também na franquia, mas pode ter existido no passado em Pokéscan. Pokéscan não é só minha, não é sua, é nossa. Líder Apolíneo. Pokémon logicamente do tipo Apolíneo, Pokémon também sinistro, cristal, psíquico, água, fogo. Não temos planta. Pokémon de água e fogo, porque eu sempre falo isso, porque quando a gente pensa em água, a gente sempre lembra de fogo, e a gente sempre lembra de planta, e depois coração, capitão, planeta. Incomuns Pokémon normal que só tem nessa cidade Stellion. Poucos Pokémon de fada ainda, porque é grego não sei. Pokémon fantasma e venenoso. Muitos e alguns Pokémon fantasma e sinistro. Ou ainda venenoso e sinistro. Cidade grego é muito interessante. Foi muito interessante fazer essa cidade. Deveras interessante. O que é isto? É um pássaro? É um avião? É um Pokémon? Não menos um Pokémon. É o povo Feretlion, povoado de oficina de escrita criativa. Treinadores, viajantes, pesquisadores, alunos. Estamos em 2018, primeiro semestre ainda, e quando eu vi esse, e quando eu vi o nome dessa disciplina no site para fazer matrícula foi Amor à Primeira Vista. Apesar de ter sido toda ela uma disciplina não presencial que poderíamos fazer pela internet, por computador, e vocês sabem, ou já sacaram que eu gosto mais de disciplina presencial, mesmo que você vai lá, a gente mostra a cara, a gente quebra a cara também. E tranca todo o semestre passado, do 13º semestre, mas esse 14º foi emocionante. Só esse povoado Veréclio, igual disse minha avó, valeu! Levou quem trouxe e valeu esse 14º semestre apenas com esse povoado Veréclio. Porque oficina de escrita criativa eu sempre gostei de escrever, de pensar, de fazer vários textos antigos. Até eu lembro legal que nós tínhamos um jornal no colégio que eu estudei, que as pessoas que liam os meus textos agora, o meu alter ego não vai inflar igual Cidade Mackler, mas realmente pessoas que liam os meus textos e perguntavam até para o meu professor de literatura na época se os textos realmente eram meus, se eu realmente escrevi os textos. Porque, por exemplo, um texto, O Mito do BBB, no qual eu até já fiz um vídeo, está aqui no canal também, sobre o mito do BBB, no qual eu comparei o mito da caverna de Platão com o BBB. Duas filosofias, né? Podemos dizer assim. Mas foi legal também. Um poema que eu escrevi sobre o lobisomem também na madrugada, a lua cheia surge e tal. Sempre tive fascinação com essas histórias de lobisomem nebulosas, igual vampiro e tal. Mas oficina de escrita criativa e falando ainda de vampiro, lobisomem assim, eu fiz até
um desafio desse povoado Vereklion foi pegar uma manchete de jornal, uma reportagem antiga ou nova que aconteceu e dedilhar, fazer um texto em cima dela. Aí eu fiz uma reportagem até que saiu na super interessante de uma cidade lá na Pensilvânia que pega fogo direto, tem um lugar onde tem dejetos químicos e esses dejetos químicos pegam fogo direto por causa de química, deve ser que eu não entendo muito bem, mas eu imaginei que podia pegar fogo direto por causa de um vampiro, de um demônio mesmo que entrou lá ou saiu de lá e por isso o portal pega fogo até hoje. E de um entrevistador que entrevistou, que foi na casa de uma pessoa, e essa pessoa deixa toda hora que é vampiro, mas sem falar eu sou vampiro também. E no final você pensa também que o vampiro pode ser o entrevistador. Não sei, em verdade vos digo que o que, não sei. Mas tudo é escrita criativa e ter passado por esse povoado, ter visualizado o grandíssimo nome desse povo, tipo Dinamaxou, Agigantamaxou, as minhas escritas que foram, eu posso dizer, eu penso que foram criativas. E nessa maridão, né, maridão, nessa vastidão de produção de textos variados, temos uma reafirmação de minha escolha, porque eu disse que sempre, desde que eu me entendo por gente, desde que eu comecei a buscar curso de faculdade para mim, eu penso em escrever, então eu tive uma reafirmação de minha antiga escolha. Essa pluricidade a partir de estarmos num povoado. Mas o que é a evolução de um povoado se não uma cidade? Então, não tinha cidade nem ginásio no povoado, era tudo online que fazíamos. Mas era como se ele estivesse lá. Tipo, aí agora eu lembro de um texto que eu li em Cidade Omnis, na antiga Cidade Omnis, lá em 2011, lá no Arco da Velha já, que um mini conto, na verdade, de Mário Vargas Llosa, quando despertou, el dinossauro todavía estava aí. Quando acordou, o dinossauro ainda estava ali. Que dinossauro? O dinossauro dessa cidade, nem ginásio, é um Tyranitar, por exemplo, um Pokémon déspota, um, um maior dinossauro, ou é um Charizard que, na verdade, é um lagarto, não é um dinossauro. Veremos. Aí nessa cidade, como o próprio nome diz, escrita criativa aguçou a nossa criatividade. Eu lembro de um texto que eu fiz, Somewhere Over the Rainbow. Mas Somewhere Over the Rainbow é uma música. Mas eu fiz Somewhere. Eu acho que Somewhere Over alguma coisa, não foi Over the Rainbow para não dar plágio. Mas que eu estava tendo outro desafio, passei por um outro desafio que eu nunca achei que eu ia, que, não, nunca achei que dramático isso, gente.
Desculpe, eu sou um pouco dramático, é escrita criativa. Mas um desafio grandioso que eu passei foi vi e venci. Mas esse desafio não aconteceu, pensem o que quiserem, mas daí eu escrevi Somewhere e ficou lindo esse texto, porque era um texto que fizemos a partir de 3 imagens, de 3 gravuras, de 3 figuras, e tínhamos que linkar as 3 figuras de um jeito ou de outro, e fazer um texto de viagem, daí Somewhere, que fazer um texto de viagem no que viajamos e conhecemos, ficamos conhecendo os 3 pontos turísticos lá das figuras. Esse texto ficou lindo. Era um texto por semana, ou seja, um desafio a cada semana. O que rolou, o que rolou mais ainda a nossa reafirmação, a nossa persistência e os shinies. Sim, estamos começando a dedilhar, a querer pegar os Pokémon Shiny. Porque Shiny tem que ter uma paciência de Rockedy para pegar. Uma paciência de Jó para pegar os Shinies. Não sei por quê. Por que isso é tão diferente? Será que é tão difícil aparecer um Shiny? Ah, faça-me favor. A líder, como toda semana, é um texto, um desafio. Líder do tipo temático. Pokémon do tipo temático: fogo, água, grama, terrestre, apolíneo, fantasma, voador, inseto, sonoro, cristal e metal, alguns. Cristal e metal juntos, alguns. Não sei, será que pode ter, por exemplo, pensando em Tirate? Tirate é tipo aço, mais psíquico. Será que tem uma variante dele tipo cristal? Que os sonhos podem estar cristalizados em nossos corações. Cristal e metal, alguns. Poucos Pokémon venenosos têm acento, mas sem T. E muitos Pokémon psíquicos. Muito Pokémon psíquico até neste último colossal desafio que eu lembro, o último texto foram de 2 ou 3 semanas que a líder de ginásio nos concedeu para fazer, mas o nosso texto que ela dividiu a sala, os alunos que ela tinha em grupos de 4 ou 5, e nesse fizemos um projeto final, que a partir, a partir, da, a partir dessa noção de hipertexto, que é uma coisa que está crescendo no mundo de hoje, mas a partir desse hipertexto, aí eu pensei também, porque eu gosto muito da coisa, eu pensei em RPG, em jogo, e teve outra da matéria que também pensou na mesma coisa, RPG, e nisso desembocamos no Wildscape, que foi um livro barra jogo, onde você era o personagem principal e suas escolhas definiam o ritmo da narrativa e o desfecho também. Que você foi, infelizmente, por uma desventura capturado por um cientista maluco e posto no interior de uma casa, de uma mansão, que tinha que sair de lá porque esse cientista maluco, dono da casa, da mansão,
ele juntava fenótipos. Ele pegava animais com humanos e fazia obras de arte, por exemplo. Mas ele, por desgracia, igual lo español habla españolísimo, no es dramático, es solamente por desgracia, ele empalava os animais, os humanos, era como Vlad o Empalador, daí vampiro, mas até assistam o filme Vlad, a história nunca contada. Mas eu assisti recentemente e não gostei do final que eu já tinha visto. Mas, enfim, estou no Wild State. Não mistura as coisas, não conte história misturada. Mas até mesmo Vlad podia ter renascido na Pensilvânia, lá na Cidade do Fogo Eterno, que não é a Cidade do Fogo Vivo em Alola, e misturamos mais as histórias ainda. Mas então, esse cara empalava as pessoas e os animais e juntava os corpos e fazia obras de arte. Daí, Homem-Aranha, Pequena Sereia e tal. Mas Tige Espírito também. Mas era isso, você tinha que ir lá escapar. Mas dependendo das coisas, se você não encontrasse não fizesse uma solução correta no tempo, igual o jogo de escape no celular. O que acontece no final desse jogo de escape de celular? Ah, eu não gosto de contar porque eu não sou assim. Eu gosto de final bonito, alegre, que nos faz caminhar, mas não um final estático, tipo, você morreu. Se você não joga direito, você morreu no final. E eu, como brinco mais de Pokéstone, e às vezes esqueço do real, do realmente da parada que é séria, eu morri no Wild Escape. Mas se eu tivesse oportunidade, eu jogaria o Wild Escape de novo e perambularia de novo por esse pueblo Veraclion como se fosse a primeira vez. Povo Ápadros, povoado este de literatura latina, a língua tem bola, fundamentos A. E tivemos a honra de fazer com esta líder de ginásio, que foi uma das diretoras do curso de letras na Fale antigamente. E desde o primeiro momento em que a avistei, ela que fez a nossa recepção de calouros, falou do curso de letras, das várias línguas que coexistem e coexistiam, coexistirão na faculdade, dos diversos percursos nossos curriculares que poderíamos que poderemos trilhar agora. Então, desde o primeiro momento, eu tive uma deslumbração com a pessoa, e o que desembocou no deslumbramento e maior vontade de fazer a matéria. Mesmo que a matéria foi optativa, eu acho que para minha grade curricular, eu não ganhava nenhum crédito vislumbrando, estando no povoado Ápadros, mas eu realmente quis fazer. E minha faculdade inteira, eu não fui muito de olhar créditos, fui também de olhar créditos no finalmente, porque se eu não tivesse crédito, eu não ia formar. Tem essa peripécia também. Mas eu sempre fui olhar as minhas vontades, o que era a minha aspiração na hora, no momento. Tanto é que eu tranquei o 13º semestre inteiro e algumas matérias
disciplinas isoladas também eu tranquei, mas no final, spoiler, veremos, continua no próximo episódio. Então tivemos novos Pokémon, novas cidades que se desataram a partir do povoado Ápadros, novos ataques, novas culturas, de acordo com cultura latina, que se perambula também se choca com cultura italiana antiga, cultura brasileira também, e tivemos uma motivação barra vontade, uma ligação e comparação com Ripa pessoal, porque Cesare Ripa Perugino, a tese que eu estou traduzindo, ele cita toda hora Virgílio também, os hieróglifos de Piero Valeriano, apesar de Piero Valeriano não estar presente na cidade de Ápatos, mas ele cita os latinos todos, Platão, Aristóteles, que também cidade de Ápatos falava, apesar de não ser povo Ápatos falava, foi optativo é povo, obrigatório é cidade. Apesar desses dois, Platão e Aristóteles, não serem latinos, gregos, eles falavam porque estava tudo junto e misturado antigamente. Nos meandros, eu gostei dessa expressão, nos meandros de povoado Ápadros, tivemos desafios de encenar peças teatrais, de comédias antigas, comédias latinas, e a líder de ginásio também nos dividiu em grupos de 3 ou 4, que o meu grupo encenou a peça Os Menecmos de Plauto, que em tradução literal temos como algo como Os Irmãos Gêmeos, e traduzindo também em modos modernos, em palavras modernas, temos uma pataquada de um irmão que tem personalidade diferente do outro. E você fez isso? Não foi meu irmão gêmeo, não, mas eu sou isso. Os irmãos se confundiam as pessoas na plateia. E também o comediógrafo Plauto, latiníssimo, eu achei que a professora estaria falando de Platão, porque antes de entrar nesse povoado Áparos eu não tinha conhecimento de Plauto. E também pela proximidade do nome, Plauto, Platão, Plauto. Mas na nossa confraternização final, lemos poemas consagrados a Safo, ou poemas de Safo, não me lembro, que Safo era uma mulher muito bonita, seus olhos, seus olhares, milhares de tentações, a Safo danada, que viveu antigamente e encantou os homens, deslumbrou como Pokémon Fada me deslumbra. Tivemos uma aula com canjica, porque eu particularmente adoro canjica, e líamos os poemas de Safo e tomávamos canjica. Olha só que coisa boa! Nunca em faculdade eu pensei que poderíamos ter uma confraternização final com canjica. A líder, como vai e vem e vai, teve motivação, vontade, ligações, comparações na matéria, com o Oripa mesmo, com o meu trabalho de tradução. A líder é do tipo temático, Pokémon logicamente desse tipo, Pokémon fada, Apolinho, voador, inseto, elétrico. Me desculpem, Pokémon de fogo não é fago, logicamente, mas que Nailson, no claquete antes, quando eu estava encenando
Eu devia trocar. Eu devia trocar isso, eu devia consertar. Pokémon de Fago. Mas vocês sabem que é fogo, né? Eu, apesar de ter feito letras, a gente não é perfeito, a gente comete erros. Pokémon de gelo, terrestre e alguns Pokémon normal, que deviam ter sido elucubrados pelos tantos Pokémon temático, Pokémon Fada, Pokémon Apolíneo também. Foram elucubrados por esses três tipos, talvez. Aí é que tá, José. Cidade é a volta dos que não foram. Cidade de Literatura Brasileira 2. Mas espera lá, eu já tinha feito Literatura Brasileira 1. E no meu tempo não tinha distinção entre literatura brasileira 1 e 2. Achei que só tivesse um. Mas aprendemos nesta cidade, falando de Semana de Arte Moderna, comparação com os dias atuais. Falamos muito de cor local, de cultura, nossa cultura brasileira, valorizar a nova cultura. Mas, perambulando nessa cidade, tivemos estudos e mais estudos, estudamos vários pensadores de literatura brasileira, também José de Alencar, Cortiço e Machado de Assis, Clarice Lispector também. Mas espera lá, o meu semestre eu não tinha, e eu não sei como vou falar. Não, na verdade eu não vou falar, não vou falar, não vou falar, vou falar. Mas porque a minha grade curricular pegou uma mudança estamos em 2018, né? Pegou uma mudança em 2015, final de 2014, final de 2015, início de 2016, não sei, não me lembro. E eu, como sou meio desligado com essas coisas, eu não vi um e-mail da Faculdade de Letras minha atestando que, ó, o currículo passou por mudanças severas, que até as licenciaturas duplas aumentou para mais um ano, as licenciaturas simples aumentou para mais um semestre, agora são 4 estágios, eu na verdade não sei para quê, o que eram 2, porque estágio é muito relativo, mesmo que você passe e faça bem, tipo, em uma escola é muito diferente da outra. Tem que ver o contexto também, o público-alvo, aquele público que, na verdade, está na escola, está querendo aprender, você é o primeiro a atingir esse público. Tem que olhar os Pokémon que as pessoas vão jogar em campo de batalha, por exemplo. Mas, trocando em miúdos, eu não respondi um bendito e-mail e, eu magicamente retornei. Tive que retornar alguns semestres, porque minha faculdade de letras entendeu que não, eu não queria permanecer na grade antiga, eu queria fazer a migração para a grade nova. Só que migrando para a grade nova acrescentaria muitas disciplinas assim para mim. Por exemplo, eu falando de literatura brasileira 2, antes no meu tempo só era uma disciplina, literatura brasileira 1, agora tem 1 e 2, não sei porquê. Matérias de 30 horas foram divididas em 15 horas aulas cada, mas é o mesmo professor, a mesma disciplina, o mesmo conteúdo. E
Mas porque eu não respondi um e-mail, eu fui alocado, eu fui alocado mecânica e automaticamente na grade nova, que aumentaram vários anos. E eu até tinha esses mais anos para fazer, graças a Deus. Eu gostei do meu curso, como eu gosto e tal, nutro um amor incondicional por letras e tal, mas a vida tem que evoluir. Eu não podia ficar na graduação o tempo inteiro, né? Aí então foi uma difícil desventura, falei até difícil, porque foi difícil mesmo. Se eu pudesse, eu até trocaria igual o Fago, não é Pokémon de fogo, o povoado Ápados. Eu tive uma apreensão, mas no final eu lancei um Poder Z. E eu consegui reverter, e graças a Arceus, eu estou formando agora em 2020. Na verdade, formei em 2019, a colação só é amanhã, em fevereiro, agora em 2020. Então, é isso. Vamos lá, que a força da vitória guiará seu destino. Siga em frente como uma explosão. Foi até difícil lembrar dessa música. Por quê? Porque eu faço letras, eu gosto de mais idiomas. Estava pensando na música em japonês e não na tradução portuguesa brasileiro. Português brasileiro, como fala-se no curso de letras. Mas quem lembra da música também dá um joinha. Quem canta a música ainda é Pokémon Abertura XYZ. O final, quando quando o Greninja vira o Ash Greninja. E uma coisa eu quero falar também. Não tem nada a ver com Pokéscan, nada com nada. Mas é o Ash Greninja. Eu sempre achei estranho a gente em Alola, o nosso personagem em Alola, dos jogos ganharam Greninja com habilidade Forte Afeto, que no final, se você desabilitar um Pokémon, ele vira um Ash Greninja. Pera lá, eu não sou o Ash, eu sou o Davi, no meu caso. E eu acho que isso foi forçação de barra, isso foi marketing, que segura aí essa palavra marketing, que temos surpresinhas no final do semestre, no final do ano, que eu gostei muito. Estamos chegando. Mas eu nunca acreditei nessa habilidade forte afeto do Greninja, que é única e exclusivamente para vender o produto. Desculpe, mas eu, como amigo Pokémon, até não gosto muito de. Até não gostava muito de usar o Greninja em Alola por causa disso. Mas voltamos. Esse povoado, que foi uma disciplina optativa que eu fiz. Na verdade, quando eu olhei o nome da matéria, eu vi que eu gosto de comparações, eu e você bateu amor. Mas tudo bem, eu vi que eram estudos temáticos de teoria da literatura comparando Borges com Drummond, Jorge Luiz Borges com Carlos Drummond de Andrade, que até mesmo as pessoas vivem confundindo que eu sou parente de Carlos Drummond de Andrade. Não, ele é Drummond, eu sou Dumont. Ou seja, eu sou parente de Santos Dumont, não Carlos Drummond de Andrade. As pessoas associam porque é um escritor, foi um escritor famoso, eu fiz letras também, mas não, eu sou
parente do pai da aviação. Mas voltamos a falar que eu e você bateu amor, mas quando a onda chegou, eu não deixei a onda molhar, porque eu era uma diferente abordagem. Toda hora, toda aula, todos os encontros tínhamos uma leitura de textos e vários poemas e várias biografias, igual aquela cidade Scófiro do italiano 4. Foi Scófiro, não? Então, o professor, o líder de ginásio desse povoado, que eu não sei o nome ainda hoje, jamais vou saber, tem um gênio forte, é marido da líder de ginásio de Cidade Mackler, a antiga Cidade Mackler. E como a Cidade Mackler para mim foi difícil, foi um Deus nos acuda, esse povoado também foi difícil, foi um Deus nos acuda. Mas peraí, eu não preciso fazer essa matéria também. E eu já tenho 3 que são que em um semestre você tem que fazer no mínimo 3 disciplinas, teoricamente. Guardem essas palavras teoricamente e marketing. Mas como eu já estava fazendo 3 disciplinas no meu semestre, peraí, eu não preciso fazer. Eu fui lá e tranquei parcialmente este povoado e a cidade misteriosa de Literatura 2, que veio para mim sem eu pedir.